Olá, irmãos da Graça Maior, bem-vindos à Escola Dominical. Eu estou muito alegre por poder compartilhar esta classe com vocês, viu, meus irmãos? Que saudade, viu? Vamos começar com uma breve oração e pedir que o Senhor conduza essa classe, ok? Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos que estão no Brasil, os irmãos da Graça Maior. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo crescimento, pelo que o Senhor tem feito e está fazendo e ainda vai fazer na vida deles. Que essa aula, Senhor Deus, seja uma aula que revela um pouquinho do seu coração, Senhor Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor me ajuda a passar o que realmente vem do Senhor para esses irmãos, Pai. Que não seja James, que não seja eu, que seja realmente a sua palavra. Eu peço o seu auxílio neste momento. Abra os corações de cada um de nós para que sejamos receptivos e que possamos crescer com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa classe hoje é diferente do que pregação, tá? Eu vou colocar alguns pontos para os irmãos e eu vou fazer algumas perguntas e no final vai ter uma tarefazinha para casa, né? Uma tarefa de casa para vocês, ok? Então, vou começar hoje porque vou ler para vocês o trecho que é a base dessa classe. Estamos tendo uma sequência de aulas sobre as parábolas de Jesus, sobre o reino. Então, a parábola de hoje é a parábola dos peixes. Eu gosto de chamar essa parábola dos peixes fora da água, né? Brincando um pouquinho com aquele modismo, né? Aquela expressão popular, né? Que fala assim que está sentindo um peixe fora d'água. E eu gosto muito de olhar parábolas e olhar trechos bíblicos e tentar enxergar, peço a Deus para me mostrar uma ótica diferente do que normalmente a gente olharia. Então, assim, orei, busquei o Senhor para essa aula e eu creio que Deus realmente vai nos dar uma ótica um pouco menos óbvio do que o que a gente vê sempre quando a gente lê uma parábola ou algum outro trecho. Vamos ler. A parábola se encontra em Mateus 13, versículos 47 a 50, ok? Mateus 13, versículos 47 até versículo 50. E são as palavras de Jesus, novamente uma parábola sobre o reino dos céus. Ele diz assim: o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Existem alguns pontos aqui que são óbvios, né? A gente sabe que Deus vai fazer uma separação das pessoas perversas dos outros, dos peixes bons, os peixes perversos, os peixes bons. E eu quero primeiro fazer uma definiçãozinha de significado de algumas palavras que a gente usa na igreja que às vezes não são bem determinados para nós. Então, muitas vezes nós temos uma maneira de olhar para as pessoas que não são da igreja, ou que não são cristãos, ou não seguem, não guardam a fé que nós temos. Nós chamamos essas pessoas de ímpias. E também temos a expressão perversos, que acabou de ser usado nesse trecho. Porém, você já parou para pensar o que significam essas palavras? Ser ímpio e ser perverso não são as mesmas coisas. A palavra ímpia significa sem lei ou desregrada, uma pessoa que ainda não teve
um norte, uma pessoa que ainda não teve uma regra, não tem uma linha para seguir. Isso aí é a palavra ímpia, significa, ou ímpio, um ímpio significa uma pessoa desregrada, que não tem essa linha para seguir. Agora, a palavra perverso é um pouco diferente, que a palavra perverso não vem de um estado de ser, e sim de uma atitude, de um ato, que é perverter. Para perverter, você tem que ter já conhecido algo bom, algo puro, algo decente, para conseguir perverter. E a razão que está dizendo que serão lançados ao fogo aqueles que são perversos, estamos dizendo que pessoas que tiveram uma revelação do puro e a pessoa quis perverter esse puro, essa pureza. Então vou colocar assim, eu gosto de separar a humanidade dentro de 3 classes. Não classes de importância, mas classes de estado de ser. Nós temos os perversos, os ímpios e os santos. Né? No esboço eu coloquei ao contrário, né? Santos, ímpios e perversos. E temos que lembrar que santos é uma palavra um pouco oxímora, significa que ela é contraditória, porque a palavra ser santo diz que a pessoa se separa do pecado. Só que uma pessoa não tem capacidade de se separar do pecado. A única pessoa que tem condições de santificar um ser humano é Cristo. Um ser humano não pode se santificar por si próprio. Então podemos dizer que santos, na verdade, são pessoas que foram redimidos por Cristo, santificados por Cristo, se tornaram justiça de Deus, porém ainda são pecadores. Eu gosto de me considerar santo. Eu sou santificado por Deus. Eu sou tido como a justiça de Deus, porque Ele se tornou pecado por mim. Mas eu ainda sou pecador. Ser pecador não é a minha identidade, mas ainda é uma condição, porque enquanto eu estiver nessa carne aqui, nesse corpo, eu tenho uma inclinação para o pecado. Em Romanos 8, Paulo diz, ele disse assim, em Romanos 7, Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, aquilo eu acabo fazendo. Né? Então, assim, Paulo expressa, depois ele fala assim, ele exclama, quem? Ai de mim, que será desse corpo, dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque eu posso viver eu posso viver a lei da vida e também, ao mesmo tempo, ter a lei do pecado e da morte comigo. Só que logo em seguida, em Romanos 8, no primeiro versículo, ele fala assim, mas não há condenação para aqueles, já não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Não quer dizer que nós deixamos de ter a nossa inclinação pecaminosa, significa que nós passamos a ser justificados por Cristo. Ainda pecadores, eu creio que pecamos menos, porque apesar de termos a tendência para o pecado, nós temos o desejo de agradar e não entristecer o Espírito Santo. Então nós nos aperfeiçoamos e crescemos cada dia mais e fortalecemos no Senhor. E Ele nos santifica e nos traz cada vez mais na perfeição dEle. Mas por nós mesmos nós não somos santos. Então, eu gostaria de dizer, então, que o ímpio e o santo estão praticamente no mesmo nível assim, na atitude. Porque o ímpio é desregrado, ele não é pecador só porque ele não é santo. Ele é pecador porque ele inclina para o pecado, mas ele não tem uma linha, não tem uma regra que o Evangelho nos dá. E o santo é diferenciado só nesse sentido, que ele foi alcançado pela graça, então ele consegue ver uma regra, ele consegue ver uma linha para seguir. Ele tem um motivo, uma gratidão no seu coração para buscar viver sem pecado por causa da santificação através de Jesus.
Não pensa que santificação vem depois da nossa conversão. Santificação vem antes. Jesus morreu na cruz quando éramos pecadores ainda. Ele pagou o preço por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Então essa é a diferença entre o ímpio e o santo. Somos pecadores do mesmo jeito, só que em condições diferentes. Uns alcançaram a graça em Jesus Cristo, santificados, creem, confessam e têm a fé na obra salvífica de Jesus Cristo, e outros ainda não foram alcançados por Jesus e vivem a mesma condição de pecador, só que desregrado. Não tem a obra de Cristo de aperfeiçoamento acontecendo. Pode até que esteja sendo aperfeiçoado, mas ainda não se deparou com a fé em Cristo Jesus. Agora o perverso não é apenas um pecador por inclinação, é uma pessoa que intencionalmente perverte coisas que sabe que são puras. Eu tenho alguns exemplos de que é um perverso aqui. Eu quero só ler um pouquinho do esboço aqui. Os perversos são uma classe de pessoa cuja Bíblia nos orienta a rejeitar. Aí você pergunta assim, o que é isso, James? Rejeitar? Será que a gente deve rejeitar alguém? Não, jamais a gente pode rejeitar pessoas. Não, isso não é correto. A Bíblia nos ordena a rejeitar os perversos. A Bíblia não nos ordena, inclusive nem é correto e nem apropriado para um cristão rejeitar o ímpio, mas o perverso a gente deve rejeitar. Eu coloquei alguns exemplos, só que existem outros, e isso faz parte da nossa tarefa de casa, tá? Mas aqui eu vou colocar, não é só permitido rejeitar, mas Deus manda rejeitá-los. Eu vou te dar 2 exemplos, desculpa. Em Tito 3, versículos 10 e 11, está escrito assim, vou repetir, Tito 3, versículos 10 e 11, está escrito assim: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesmo está condenada. Nós não podemos nos santificar e é Cristo que nos santifica. Só que por si mesmo, aquele que conhece a santificação, conhece a verdade, ou recebe a verdade, aquela pessoa perverte a verdade, ela por si mesma é condenada. Ela já não mais, por causa da luz do Evangelho, ela já não mais tem a condição de graça que o ímpio teria. Que a palavra diz que Deus faz chover sobre os maus e os bons. Deus abençoa até os ímpios. Mas a perversão traz uma certa maldição sobre a pessoa e ela por compreender o que é puro e pervertê-lo, essa pessoa ela perde aquela misericórdia que talvez um ímpio teria de Deus. Temos um exemplo de um ímpio recebendo a misericórdia do Senhor. Havia um homem que era um centurião, Pedro considerava ele um homem impuro. Aí Pedro teve aquela visão dos lençóis descendo com animais impuros e Deus mandou ele matar e comer 3 vezes. E ele falou, não, Senhor, jamais eu toquei em algo impuro. E Deus falou, não considere impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu considero puro, que eu purifiquei. Aí depois disso, Deus mostrou para Pedro que o significado disso era que ele ia visitar a casa de uma pessoa que não tinha conhecimento do Evangelho. E principalmente neste momento a lição para Pedro é que não era uma pessoa de lei, ele não tinha lei, era desregrado, era uma pessoa ímpia, ele não seguia a lei judaica, então ele era considerado pela lei judaica impuro. Mas para nós cristãos, nós não consideramos os ímpios impuros, não diferente do que qualquer outro ser humano. Os ímpios são meramente pessoas que ainda não alcançaram a graça e nossa regra nosso chamado é trazer a graça, trazer a obra salvífica de Jesus para essas pessoas, para que elas se convertam ao Senhor e conheçam a fé em Jesus e
e participam da obra salvífica de Jesus, para conheçam salvação. Então, assim, a diferença dessa pessoa, esse centurião, Deus falou assim, eu quero que você pregue Jesus para ele, porque as suas obras, suas caridades realmente me chamaram a atenção e ele agrada o meu coração. Então, Deus se agradou com uma pessoa que não conhecia Jesus. Era uma pessoa ímpia. Então, nós podemos entender que Deus ama e se agrada com pessoas que nem mesmo conhecem Jesus. E ele providencia para que essas pessoas venham à luz do Evangelho, para que elas possam professar Jesus de coração aberto e experimentem a misericórdia, a graça e a obra salvífica da cruz. Mas o ímpio é diferente. O perverso é diferente. O perverso é uma pessoa que se perverteu, está em pecado e por si mesmo está condenado, segundo Tito 3. Agora, Romanos 16, versículos 17 e 18. Outra vez, um exemplo de rejeição de pessoas pervertidas ou perversas. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Enganam o coração dos ingênuos, eles predam a simplicidade e pureza daqueles que não têm luz, que não têm entendimento. Então existem pessoas, até no meio da igreja, pessoas predadoras que causam coisas. E como é que você reconhece essas pessoas? Sempre você vai ver que existem coisas que cercam os perversos. E tem muito perverso na igreja. É mais fácil ter perverso na igreja do que fora, porque os perversos procuram o que é santo, procuram o que é puro, procuram o que é de Deus para pervertê-lo. Então nós vamos ver isso. Perversos são pessoas que pervertem a pureza, causam contenda, infringem na paz. A falta de paz, ou a paz perturbada, contendas, impurezas, ganâncias, lascívias, causar pessoas simples a cair em pecado, essas são coisas que caminham com pessoas perversas, ok? Mais adiante nós vamos falar um pouquinho mais sobre aqui. Para esta a parábola da rede, eu quero excluir essa categoria de pessoas perversas, porque elas não vão ser... eu não estou falando... quando eu falo sobre a igreja com relação à nossa aceitação de pessoas dentro da igreja, as pessoas perversas é que serão separadas e excluídas do nosso meio. Amém? Aqui vou colocar mais outros exemplos de perversidade, de pessoas perversas. São pessoas pedófilas, por exemplo, que pervertem a pureza de crianças. Hereges, pessoas que pregam um evangelho distorcido. Essas pessoas, elas pervertem a pregação da palavra. Você vai ver isso em Gálatas 1, 6 e 7, quando ele fala que qualquer um, até um anjo chegar para você e pregar algo diferente do que nós temos te pregado, ele falou assim, eu mesmo, ou um anjo, ou outra pessoa chegar e pregar algo diferente do que já vocês têm recebido como evangelho, seja amaldiçoado. Alguns trechos bíblicos falam anátema, que significa também amaldiçoado, seja maldito. Então Paulo está amaldiçoando em Gálatas 1, versículos 6 e 7, pessoas que pervertem a palavra pregada de Deus. E tem outros, falsos profetas são perversos, são pessoas que pervertem a profecia ou a comunicar de Deus, entre outros tipos de perversões. Os ímpios e os santos nós não estamos equipados para distinguir entre ímpios e santos. Aí você fala, mas espera aí, eu sei a diferença entre um ímpio e um santo? A gente consegue entender a diferença entre o ímpio e o santo.
A gente consegue entender que o ímpio é de um jeito e santo é de outro jeito. Mas a gente não consegue olhar para um homem e ver o seu coração e falar assim, não, julgando pelo seu coração, você é ímpio, você é santo. Só Deus consegue fazer isso. Que tem pessoas que dentro delas, elas têm a fé e um coração que Deus ama, mas por fora ela não parece o que a tradição religiosa esperaria que um cristão ou uma pessoa santa aparecesse. Então, assim, gente, nós temos que olhar pela palavra de Deus como devemos ser como santos e julgar nossos próprios corações, analisar nosso próprio coração para viver em santidade, mas não podemos condenar as pessoas pelo seu coração, porque nós não enxergamos o coração. Amém? E Jesus andava no meio dos pecadores, ele comia com eles e aceitava ao ponto de escandalizar os religiosos do seu tempo. Agora, já ele não andava com os perversos. Ele andava só com os pecadores, ok? Estão enxergando essa diferença, então? Quero colocar algumas perguntas para vocês, ok? Isso aqui são perguntas, se você puder deixar anotadinhas essas perguntas, você respondê-las depois. Essas perguntas são para que você reflita naquilo que estamos falando, ok? A primeira pergunta: eu sei distinguir entre uma pessoa salva e pessoa não salva? Temos que responder essas coisas com honestidade. Às vezes a gente não sabe, às vezes você acha que sabe, né? Eu sei distinguir entre uma pessoa salva e não salva? Próxima pergunta: será que eu enxergo almas como Deus as vê? Será possível isso? Eu enxergar o coração? Próxima pergunta: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Está escrito isso em 1 João 1, 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E a pergunta é: quando vejo esse trecho, qual pecador é cristão e qual não é? Dessas pessoas que dizem, eu não sou pecador, não, todos são pecadores, senão... Qual é o pecador que a gente pode olhar e falar assim, não, esse pecador é cristão e esse não é? A última pergunta: será que eu tenho errado na maneira de enxergar o papel da igreja, de condenar ou aceitar os pecadores? Enfim, o que eu quero dizer é quem separa os peixes, ou em outras parábolas vocês devem ver também, devem ter estudado ou vão estudar, joio do trigo, ovelhas e bodes, etc. É Deus. Só Ele conhece corações. Nós podemos apenas separar os lobos, os perversos, aqueles que vêm para simplesmente matar ovelhas. Então, eu quero terminar com essa frase que eu coloquei aqui no trecho, aqui, no esboço. Vivamos o amor de Cristo de modo que os ímpios, quem quer que sejam, se sentem bem-vindos em nosso meio. E os perversos se sentem, para usar a parábola, um peixe fora d'água. Que os ímpios se sintam bem-vindos em nosso meio como santos, mas que os perversos se sintam bem mesmo um peixe fora d'água, se sintam sem lugar, porque nós rejeitamos a perversidade. Amém? Agora a tarefa, e vamos terminar aqui. Eu sei que eu já estou passando um pouquinho. A tarefa é essa. Responda do seu jeito as perguntas no final do esboço. Essas perguntas que eu dei. Essas respostas, eu gostaria de pedir que façam por escrito e entregam para... ou mandam, façam por e-mail, alguma coisa assim, mandam para Roberto, para que ele possa ler ou para a pessoa designada pelo Roberto para poder discutir essas perguntas com vocês. Senão, não para ser julgado, para você poder se expressar como você, depois de meditar, como você analisou essas perguntas. B.
Segunda coisa, encontre 3 ou 4 exemplos bíblicos de como Jesus e os apóstolos relacionavam com os pecadores. Eu vou repetir isso, tá? Encontre 3 ou 4 exemplos bíblicos de como Jesus e os apóstolos relacionavam com os pecadores. E coloque isso junto com as suas respostas das perguntas, ok? Lembra de ver as características exclusivas de perverso naquelas pessoas que eles rejeitavam, ok? Amém? Eu quero me dispor para que, se você tiver alguma pergunta, para você alistar as perguntas e que talvez mais para frente eu faça um outro vídeo respondendo as perguntas que vocês tenham. Por favor, submeta para o Roberto ou a pessoa que ele designar perguntas que vocês têm acerca desse vídeo, se quiser, e eu gostaria de discutir. Tá, eu não tenho todas as respostas, mas perguntas são muito boas para a gente discutir e a gente pode buscá-los juntos na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos. Outra vez, muita saudade de vocês, irmãos. Que Jesus abençoe mesmo. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Tchau.